Bem, colegas, vamos dar continuidade às nossas questões, passando imediatamente para a questão subsequente, de número 4, que diz o seguinte: o direito à livre associação sindical é aplicável ao servidor público civil, mas não abrange o servidor militar, já que existe norma constitucional expressa que veda aos militares a sindicalização e a greve. Olha só, se vocês forem para o artigo 142 da Constituição Federal, ele é um artigo que gera algumas dúvidas, porque ele é um artigo que fala de forças armadas. Basicamente falando em marinha, exército, aeronáutica. Aí dentro desse artigo se diz que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. E muitos dizem, mas aqui tem que analisar no contexto do artigo. Então o militar que está sendo citado aqui é o militar das Forças Armadas. Isso não valeria para a polícia militar, para o corpo de bombeiros militar, porque a Constituição, no artigo 142, não está falando exatamente dele, está falando exatamente das Forças Armadas. Entretanto, o judiciário tem um entendimento de que a regra é aplicável aos militares em geral. Então, apesar de realmente servidor público civil ter direito à sindicalização e à greve, claro, do mesmo jeito que os trabalhadores da iniciativa privada, ninguém é obrigado a se sindicalizar, nem é obrigado a permanecer sindicalizado. Você vai ingressar no sindicato se você quiser. Você vai exercer o direito de greve nos termos da lei, mas é um direito que você tem, não pode ser esvaziado esse direito. Entretanto, quanto a militar, pensaram nas situações que nós vimos recentemente. Vocês devem ter visto aquela greve, por exemplo, da PM em Recife, o caos que se gerou na cidade. É um caos gigantesco. Então a atividade é essencial para a segurança da sociedade e essa essencialidade justifica que sejam criadas regras especiais, dizendo não há o direito à greve. Quando se fala, mas a sindicalização, a ideia é despolitizar as Forças Armadas e os militares em geral, as forças policiais. Então, lembrem, para o judiciário, quando se disse ao militar é proibida a sindicalização e greve, apesar disso ter sido dito no contexto das Forças Armadas, vale para todos os casos. E mais, o que o judiciário tem feito é até estender essa regra para até a Polícia Civil. Houve um caso em que chegou ao Supremo uma discussão sobre a greve da Polícia Civil no estado de São Paulo. E o poder público falou que essas corporações armadas, não só as militares, acabam também sendo essenciais para o funcionamento do Estado, para a ordem pública, e que, por conseguinte, se justifica a edição de restrições. Inclusive, eu coloquei aqui um trecho do que foi dito pelo ministro Carlos Veloso, que é emblemático, extremamente didático. Olha o que o Veloso, ministro do Supremo à época, disse, falando desse caso. Os militares das polícias militares, dos corpos de bombeiros, que são forças auxiliares reservas do Exército, é mais um argumento, apesar de não ser exatamente forças armadas, não entrar no conceito, mas a Constituição, no artigo 144, parágrafo 6, diz que eles são forças reservas do Exército. Então as mesmas restrições são aplicáveis. Aí ele diz, não podem fazer greve. Aí diz, que conjuntamente com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e polícias civis se responsabilizam diretamente pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Cada uma dessas instituições agindo no campo próprio de atuação. Registrei que, tal como acontece com as Forças Armadas, as polícias e os corpos de bombeiros militares são organizados com base na hierarquia. Homens que portam armas, se não estiverem submetidos à disciplina e à hierarquia, viram bandos armados. As armas a eles confiadas para a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas passam a ser fonte de insegurança se não houver essa hierarquia, essa disciplina. Anotei ainda nas palavras do Veloso que houve quem afirmasse que o direito de greve estaria assegurado aos militares estaduais como um direito fundamental. Aquela ideia, muitos dizendo, olha, aquela proibição é só para os militares das Forças Armadas. Mas ele diz que nos perdoem, mas esse achismo jurídico, eu acho que é direito só porque não está lá escrito, chega a ser chutanismo irresponsável. Chutanismo linguajar comum mesmo, é um chute. O cara está achando chutando, eu acho que é possível, certo? A Constituição não assegura aos militares estaduais o direito de greve, ao contrário, ela veda expressamente. Certo? Então, para Veloso, vedado expressamente, e em decisão o Supremo também falou
que isso valeria também para as outras polícias. Então aqui está dito que o direito à livre associação sindical é aplicável ao servidor público civil, mas não abrange o militar, já que existe norma constitucional expressa que veda aos militares sindicalização e a greve, item verdadeiro. A norma expressa é o artigo 142, inciso 4 da Constituição, que também é aplicável às polícias civis, desculpem. Bem, item de número 5, de grande importância, aí a gente tem que conhecer a jurisprudência para resolver essa questão, diz o seguinte: considere-se que Platão, governador de Estado da Federação, tenha nomeado seu irmão Aristóteles, que possui formação superior na área de engenharia, para o cargo de secretário de Estado de Obras. Vejam que nesse caso o cara tem até uma qualificação técnica, ele vai ser secretário de Obras e é engenheiro. O problema é ser irmão, né, para muitos. Pressupondo-se que Aristóteles atende a todos os requisitos legais para referir a nomeação, então, se a lei diz que tem que ser um cara que tenha cargo superior na área de engenharia, ele cumpre todos os requisitos que estão na lei, conclui-se que esta não vai de encontro ao posicionamento adotado em recente julgado do STF. Bem, o recente julgado foi o que gerou a edição da súmula vinculante número 13, que é a chamada súmula vinculante antinepotismo. Qual é o problema, pessoal? Olha só. Corta a imagem para mim, por favor. A ideia básica é que houve uma gigantesca discussão no Brasil sobre aquele trechinho da Constituição Federal ao qual nos referimos, que diz que a lei pode declarar alguns cargos em comissão como de livre nomeação e exoneração, que nós vimos que é a exceção ao concurso público, né? A porta de entrada para pessoas que não fizeram concurso, ainda nós temos cargo em comissão. Livre nomeação e exoneração, essa expressão está na Constituição Federal. O que é necessário é o vínculo de confiança. Então, não havia no Brasil nenhuma norma nacional expressa proibindo que você nomeasse seus parentes. O que se falava era o contrário, em liberdade de nomeação e exoneração. Tanto para nomear quanto para botar na rua. Por isso que alguns falam a mesma caneta que nomeia é a que demite. Né? A que exonera, no caso, sendo mais claro, mais técnico, melhor dizendo. Bem, então dentro desse contexto, muitos defenderam que seria possível a nomeação dos parentes. Se o vínculo tem que ser de confiança, muitos diziam, eu confio pra caramba no meu filho. Confio pra caramba na minha esposa, na minha filha. Sabe de nada, inocente. Mas você confia e poderia nomear. Né? Seria essa a linha de raciocínio pelo que está expresso nas leis. Mas aí vem aquela expressão que está na moda, né, a respeito da força vinculante dos princípios. Os princípios são de observância obrigatória. Você tem que cumprir o que está nos princípios. Eu digo isso porque certamente vocês já ouviram falar, alguém dizer, olha, aquele ato foi imoral, mas não é ilegal. Portanto, vai ficar no mundo jurídico. Não existe mais isso. A Constituição, por exemplo, prevê a possibilidade de que se ajuize ação popular para anular um ato que é imoral. Só por ser imoral. Se é que ser imoral é pouca coisa. Então você pode anular o ato porque o ato é imoral. Você pode anular o ato porque ele agride isonomia. Você pode anular o ato porque ele é um ato que agride a eficiência, porque são princípios de observância obrigatória. E aí veio a ideia, ora, se o sujeito nomeia alguém porque é filho, isso agride isonomia, porque nem todo mundo tem a vantagem de ser filho de autoridade que tem poder de escolher alguém para trabalhar. Isso agride a moralidade, porque há um senso de que é imoral você selecionar o pessoal do serviço público com base nesses critérios de família. Agride também, aparenta agredir o princípio da eficiência, porque abre espaço para você selecionar com base somente no critério familiar e selecionar pessoas que não são tão eficientes assim. Então o Supremo magistralmente chegou à conclusão de que essas nomeações estavam proibidas. Vejam, apesar de não existir nenhuma regrinha expressa proibindo as nomeações, o Supremo entendeu que elas estão proibidas como decorrência do sistema. Não é só um controle de legalidade, verificar se está formalmente de acordo com a lei. É um controle de juridicidade, está em consonância com o direito. A legitimidade justifica, ou a falta de legitimidade justifica a anulação do ato. Legitimidade porque ele não se coaduna com os princípios. Então o Supremo disse, essas nomeações não podem ser feitas. Muitos até criticaram, dizendo que o Supremo chegou a legislar, porque ele colocou, olha, define até o grau de parentesco até o qual se considera que
o parente tem um vínculo tão grande ao ponto de a nomeação ser imoral, ser anti-isonômica, ser agressiva ao princípio da eficiência. Colocou até o 3º grau. Vamos para a lousa, olha só. O Supremo editou a súmula dizendo que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, isso tudo viola a Constituição Federal. Esse ajuste mediante, deixa eu aqui destacar usando o nosso marca-texto, esse ajuste mediante designações recíprocas, certo? É o que a doutrina denomina de nepotismo cruzado. Isso também está proibido, também viola a Constituição Federal. Por que nepotismo cruzado? O que são essas concessões recíprocas aí? É aquela história, só hipotético, eu acho que isso não acontece no Brasil. Suponham que eu seja presidente de um tribunal de justiça. Obviamente, se eu colocar minha filha num cargo em comissão no TJ, todo mundo vai notar que é nepotismo. Mas suponham, só por hipótese, porque isso não acontece no Brasil, repito, eu faço um acordo com o presidente do Tribunal Regional Federal, de outra esfera, outra pessoa jurídica, e ele nomeia minha filha para assessorá-lo lá no TRF, enquanto eu nomeio a filha dele para me assessorar aqui no TJ. Então são concessões recíprocas, ajuste, acordo. Nesse caso também se viola a Constituição Federal. Então tudo isso foi considerado nepotismo, tudo ato ilegal, tudo viola a Constituição Federal, inconstitucional. Muito bem. Só que mais à frente, o próprio Supremo Tribunal Federal já flexibilizou um pouco ou bastante a interpretação dessa súmula. Diz que isso não vale para nomeação para cargo político. E o grande caso de cargo político, o caso fundamental, é exatamente o caso abrangido por essa questão, que envolve todas as situações de nomeações para assessor, ou melhor dizendo, para auxiliar direto do chefe do executivo. Na esfera federal, chefe do executivo, presidente da República. Ele nomeia vários ministros, seus assessores diretos, seus auxiliares diretos. Cargo de ministro de Estado é considerado um cargo político. Então, se ele quer nomear a esposa, pode fazer. Quer nomear o irmão? Pode fazer, porque é cargo político. O mesmo raciocínio vale fazendo as devidas adaptações para estados e municípios. O governador não tem ministro, mas tem seus secretários. O prefeito não tem seu ministro, mas também tem seus secretários. Então, esses cargos de auxiliares diretos podem ser ainda destinados aos parentes. Então, essa decisão do Supremo manteve esse espaço que está aqui colocado na questão para os peixinhos. O que acontece? Está dito aqui. Considere que Platão, governador de Estado da Federação, tenha nomeado seu irmão. Opa, irmão. Irmão é parente de 2º grau. Certo? Lembrar que você conta o grau, né? Tem André, que é irmão de Tiago. Aí você, para contar o grau, vai na pessoa que é comum, a mãe é a mesma, né? Então, mãe, 1º grau, então a mãe é parente de 1º grau, você desce para André, 2º grau, porque você tem que dar 2 passos, então é 2º grau. Estaria dentro da súmula vinculante, certo? Porque nomeou um irmão. Aristóteles, que possui formação superior na engenharia, possui corpo todos os requisitos, né? Pressupondo que Aristóteles atende todos os requisitos legais para referir nomeação, conclui que esta nomeação não vai de encontro ao posicionamento adotado em recente julgado no Supremo. O recente julgado foi o que diz justamente que cargos políticos não estão sujeitos à súmula vinculante número 3. Como aqui se foi para o assessor imediato do chefe do executivo, foi para o quê? Secretário de Estado de Obras. Foi para o secretário de Estado de Obras, né? Foi para o cargo, né, de secretário de Estado de Obras, portanto, sendo cargo político, a nomeação não contraria o que foi decidido pelo Supremo. Cuidado, também já perguntaram em prova o caso de conselheiro de Tribunal de Contas. O governador nomeia o irmão para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Eu acho que aí a situação é até mais grave, até porque, no final das contas, o Tribunal de Contas atua julgando contas de vários gestores do poder público, né?
Mas, nesse caso, felizmente, o Supremo disse, olha, o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas é um cargo administrativo, não é exatamente um cargo político. Sendo cargo administrativo, então, essa nomeação se sujeita à súmula vinculante número 3. Não se pode nomear um parente para aquele cargo. Já aconteceu. Vários casos aconteceram, mas casos anteriores à súmula vinculante número 3 foram considerados casos que não se sujeitavam a esta regra naquela época. Então, depois da súmula vinculante número 3, as nomeações não podem mais ser feitas, salvo se forem para cargos políticos. E pense como políticos, basicamente, os subordinados diretos dos chefes de poder executivo. Ok? Então, o item aqui que diz, voltamos para a lousa, que essa nomeação não vai de encontro ao posicionamento do Supremo, é um item verdadeiro. Realmente não vai de encontro por conta da decisão que nós acabamos de citar. Vamos para o item subsequente, questão de número 6, que diz o seguinte: ainda que existam em uma instituição pública candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado, é permitida a abertura de novo concurso público nessa mesma instituição para o mesmo cargo, em prejuízo do candidato aprovado no concurso anterior. Bem, a Constituição Federal diz que o prazo de validade de um concurso público é de até 2 anos, cuidado com o até, tá? É possível e até frequente se faça concurso com prazo de validade menor, 1 ano, 6 meses, 3 meses, nada proíbe. Só que esse prazo pode ser prorrogado, ele é prorrogável por igual período. Ou seja, por mais 2 anos, se o prazo inicial foi de 2 anos. Se o prazo inicial foi de 1 ano, você só pode prorrogar por 1 ano. O igual período é igual período ao do primeiro prazo. Muito bem. Dentro desse contexto é que aparece o artigo 37, inciso 4 da Constituição, dizendo que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, qual seria o prazo improrrogável, pessoal? Vejam só, se foram colocados 2 anos como prazo inicial do concurso, esses 2 anos são prorrogáveis, ok? Agora, quando você prorroga, você chega mais um prazo de 2 anos, porque houve a prorrogação. Então, esse segundo prazo é um prazo improrrogável. Então, quando se diz, durante o prazo improrrogável, nós estamos falando que o concurso teve seu prazo prorrogado, e estamos falando dessa segunda fase aqui. Durante esse prazo, diz a Constituição, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Qual é a discussão aqui, pessoal? Vocês viram, acredito que prestaram bastante atenção no que a gente falou sobre direito à nomeação do sujeito que passou no concurso público. Eu falei, dá aquela sensação que a gente tem, né? Passou dentro das vagas, pô, sacanagem, se não nomear é sacanagem, que me nomeiem. Falei de alguns casos em que você consegue obter a nomeação mesmo estando até fora das vagas. Teve até um caso que eu não citei, mas que é bom falar aqui, que ele ganha relevância nesse caso, que é o seguinte: se o poder público começa a nomear para exercício de função temporária, necessidade temporária de excepcional interesse público, o poder público precisa de um conjunto de servidores agora para uma necessidade temporária, que é uma necessidade que não remanesce, que não vai ficar a longo prazo. Por exemplo, os casos típicos do IBGE. Vai fazer um censo, precisa de um monte de gente para trabalhar no censo, mas não faz sentido você manter aqueles servidores como estatutários sempre sem fazer nada, enquanto não existem novas operações que tenham o mesmo tamanho do censo. Então se faz uma contratação temporária para excepcional interesse público. Só que, se você tem um concurso para nomear pessoas para exercer a função, por exemplo, imaginem uma função de técnico tributário, numa repartição tributária. Aí você tem 500 pessoas esperando a nomeação, você não nomeia e faz uma seleção 500 pessoas para exercer aquelas funções de maneira temporária. Dizendo, olha, eu estou necessitando com urgência, é uma necessidade urgente mesmo. Excepcional interesse público. Sim, se é excepcional interesse público, ele não nomeia os concursados. A justiça, nesse caso, quando se demonstra que estão sendo nomeados em caráter precário, temporário, né, pessoas para exercer as mesmas atribuições que seriam exercidas pelos servidores que fizeram o concurso, a justiça também manda nomear. Mas imaginem, dentro desse contexto, essa sensação que a gente tem de estar sendo vilipendiado nos nossos direitos, né, nós sermos vilipendiados nos nossos direitos, quando nomeiam pessoas para exercer as mesmas funções e nomeiam em caráter precário. Pense o que é que a gente sente quando nós fizemos o concurso,
estamos aprovados, estamos esperando a nomeação, e o poder público faz outro concurso para o mesmo cargo. O que você imagina é, se quiser, faça. Mas não podem nomear os novos concursados antes de me nomearem, não é isso? Não é o justo? Então só podem nomear outros depois de me nomearem. Então eu tenho prioridade. Se existiam 500 vagas, eu estou no número 500, eu tenho prioridade sobre o primeiríssimo colocado do outro concurso. Foi isso que a Constituição disse, olha só. Durante o prazo improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos, como tem que ser todo concurso, né, será convocado com prioridade sobre os novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Preste atenção, no prazo improrrogável, tivemos o prazo inicial e aqui o prazo improrrogável, não está pela Constituição Federal proibida a realização de novo concurso. A administração pode realizar novo concurso? Sim, pode realizar. O que ela não pode fazer é nomear os novos concursados antes de nomear aqueles que estão esperando a nomeação, que são de concurso anterior. Então ela pode fazer, só não pode fazer para prejudicar quem está esperando a nomeação. Isso está na Constituição Federal e é bastante cobrado em prova. Entretanto, colegas concurseiros, estamos aqui, claro, dando atenção especial à esfera federal. E a União Federal, editando sua lei, 8.112, para os seus servidores, isso não vai valer para todos os servidores, mas para o caso da União Federal, ela, a União, decidiu não abrir concurso durante esse prazo improrrogável, que é até uma decisão bastante razoável. Né? Você, se tem pessoas aprovadas em concurso anterior com prazo de validade não expirado, não abra um novo concurso. Então vejam, a Constituição não proíbe. Não proíbe. A Constituição só diz, se fizer um novo concurso, isso não pode prejudicar quem já está esperando a nomeação. Você não pode nomear os novos concursados antes de nomear aqueles que estão esperando a nomeação. O prazo de validade não está valendo. Está rolando. Certo? Agora, no caso da esfera federal, a União editou uma lei dizendo que nós não vamos abrir. Proibiu-se que a própria União abra concurso enquanto estiver pessoas esperando a nomeação. Vejam só, vamos lá para a lousa novamente. A Lei 8.112 de 90, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União Federal, prevê o seguinte. O concurso será de provas ou provas de título, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento, o respectivo plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, blá, 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 blá. Aí, parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 8.112 de 90. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Não se abrirá. Está proibido na esfera federal. Se você vai fazer um concurso, as questões normalmente vêm blindadas. Colocam, segundo a Lei 8.112 de 90, aí colocam, não se pode abrir novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Você marca um Vzão, verdadeiro. Mas se colocarem, segundo a Constituição Federal de 88, não se abrirá novo concurso, colocando igualzinho nós colocamos aqui agora há pouco, não se abrirá novo concurso nesse caso, você vai marcar falso, porque pela Constituição Federal seria possível. Você pode fazer novo concurso, tanto é que diz, aquele aprovado será convocado sob prioridade sobre novos concursados. Então se a Constituição diz que podem existir novos concursados, é porque pode ser feito novo concurso. Aí você vai dizer, Ricardo, o que equivale à Constituição nesse caso? Olha, por hierarquia, é claro que a Constituição se sobrepõe à lei. Mas veja, a Constituição está dizendo o que a administração pode fazer ou não. Só que a administração se restringiu mais ainda. A Constituição autorizou, dizendo pode fazer, mas você não pode nomear. A União decidiu, nós não vamos fazer. Não há nenhuma inconstitucionalidade em a União decidir que não vai fazer concurso nessas situações. Ok? Em prova da área federal, você usa um ou outro. A questão normalmente vem blindada, vem dizendo segundo. Segundo a Lei 8.112, não se faz. Segundo a Constituição Federal, seria possível. Se não disser a origem, estiver numa prova de direito administrativo, para a esfera federal, no edital tem Lei 8.112, como tem para você, aí se perguntar se a administração federal pode fazer o concurso, vai dizer que não, porque há proibição expressa na lei, ok? Então voltemos para a questão. A questão aqui, de número 6, diz que, ainda que existam em uma instituição pública candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado,
é permitida a abertura de novo concurso público nessa instituição. Aqui até aqui seria marcado verdadeiro, porque aqui é uma questão do exame de ordem. Não é de um concurso federal, não está cobrando exatamente Lei 8.112, está se baseando na Constituição. Até aqui seria verdadeiro, mas olha o que é que se diz. Pelo que está dito aqui, poderia se fazer novo concurso, pela Constituição pode, mas se diz, para o mesmo cargo, beleza, em prejuízo do candidato aprovado em concurso anterior. É isso que torna o item falso. Não é verdadeiro, porque como eu falei para vocês, mesmo admitindo que a Constituição diz que é possível se fazer um novo concurso, se diz, entretanto, que quem está aprovado em concurso anterior é convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, o novo concurso não pode ser feito em prejuízo de candidato aprovado em concurso anterior. Portanto, item falso, aqui exame de ordem. Agora, lembrem, prova da esfera federal, o seu raciocínio é não pode fazer novo concurso, enquanto tem gente aprovada em concurso anterior. Entretanto, se a questão vier falar segundo a Constituição Federal, você diz que é possível que se realize esse novo concurso, só que os novos concursados não podem ser convocados enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, ok? Então, item aqui falso, marquem desta forma. Vamos lá para item subsequente, para a questão de número 7. Uma questão bastante discutível, mas é bom que a gente cite como jurisprudência do CESP. Apesar de ser exame de ordem, é CESP. Olhem mais para a banca, que a banca tem suas impressões digitais, sua maneira de agir em concurso público. Se disse aqui, a acumulação ilegal de cargos não ocorre na hipótese de um servidor público federal ocupar 2 cargos efetivos de professor com 40 horas semanais de trabalho cada um. Olha, a ideia básica é que é vedada a acumulação de cargos públicos. Há aqueles famosíssimos casos de cumulação permitida. 2 cargos de professor. 2 cargos de profissional da saúde com profissões regulamentadas, que antes era só de médico, né? Agora profissionais da área de saúde. 1 cargo de professor com outro técnico científico. Então existem vários casos de acumulação lícita. Quanto a esses casos, eu chamo a atenção ao seguinte: em primeiro lugar, mesmo nos casos de acumulação lícita, são sempre 2 casos. 2 cargos, melhor dizendo. Não há nenhum caso em que a administração, em que a Constituição, desculpem, permita a acumulação de 3 cargos. Já peguei vários processos, já dei parecer botando servidor na rua mesmo, responsabilizando servidor porque tinha 3 cargos, principalmente médico. Médico, né, pela carência de médico no Brasil, então tinha médico que firmava, passava em concurso, assumia cargos em 3, 4, 5 cidades ao mesmo tempo. E a Constituição não permite, são 2 cargos, não é cargos de profissionais da área de saúde. São 2 de médicos, 2 de professor, 1 de professor com 1 técnico científico, sempre 2. E em todos os casos, obviamente tem que haver compatibilidade de horários. Você tem que exercer, tem 2 cargos, exerça a carga horária integral desses 2 cargos. Então tem que haver compatibilidade de horário. Apesar disso, a Constituição não estipulou um limite mínimo de horas, ou máximo de horas que você pode exercer em cada cargo. A Constituição não disse nada a respeito disso. Na prática brasileira, o pessoal coloca professores com 40 horas, como a gente chama de T40, como praticamente dedicação exclusiva. 40 horas é para quem trabalha como professor. 20 horas, o pessoal percebe, dá para acumular. Apesar de não haver exatamente uma norma dizendo é proibida a acumulação de 2 cargos de professor se o sujeito ultrapassar as 20 horas. Não está dito isso em local algum. Então, no final das contas, o raciocínio que foi adotado aqui foi um raciocínio que tomou como base a ideia de como funciona a carreira de professor. Vejam, 40 horas semanais. Se a gente fosse colocar hora de aula mesmo, que na prática tem a parte de preparação, correção de prova e problema, mas pensar em 40 horas de aula? Pô, peraí. Trabalhando de segunda a sexta, que é o mais comum, dariam 8 horas por dia para um cargo e mais 8 para outro, 16 horas por dia, deslocamento, almoço e tal, o cara não ia dormir praticamente. Então, dentro desse contexto, foi que a banca disse, quando viu o item, a acumulação ilegal de cargos não ocorre na hipótese de um servidor público federal ocupar 2 cargos efetivos de professor com 40 horas de trabalho, entenderam que isso aqui seria acumulação ilegal por conta da
incompatibilidade de horários. Certo? O problema não é de ter 2 cargos de professor, isso aí ele pode. Mas entenderam que isso aqui era incompatível, como a questão diz que essa acumulação ilegal não ocorre nesse caso, o item é falso, porque ocorre sim, uma vez que não dá para exercer as 40 horas ao mesmo tempo. Percebam, não há lei estipulando exatamente o limite, a Constituição não estipula esse limite, mas o bom senso mostra que nesse caso a acumulação é indevida, ok? Então, foi esse o gabarito, com isso a gente conclui esse bloco, no próximo trato das questões subsequentes. Até lá!